Olá, muito boa noite. Hoje é a nossa aula ao vivo que junta dois temas bem complexos, mas que hoje a gente vai simplificar e vai resumir, e temas muito importantes para quem está interessado em saber como se ajudar na sua caminhada interna de educação socioemocional. Hoje nós vamos falar de dois temas, como eu disse. A gente vai falar de teoria polivagal e vai falar sobre as 5 feridas emocionais trazidas num livro que já é mais antigo. A gente tá trazendo hoje um conteúdo super atualizado, super modernizado, que é a teoria polivagal, e um conteúdo que já vem sendo trabalhado já há bem mais tempo, né? Que é o livro As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourdieu. E a gente vai casar, fazer esse casamento, né? O novo e o não tão novo, novo nem tanto, né? E vamos juntar um pouquinho. O que é que a teoria polivagal pode contribuir com a identificação dessas feridas emocionais, certo? Eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. A gente vai começar a nossa aula. Vamos lá. Hoje a gente vai falar desses dois temas. Deixa eu ver se ele fica grandinho para a gente. Vamos lá. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui que já ouviram falar em teoria polivagal, né? A teoria polivagal, ela foi estudada há pouco mais de 30 anos pelo Stephen Porges. Ele trouxe uma maneira de olhar para o sistema nervoso autônomo que explica o que acontece dentro da gente quando a gente se desregula emocionalmente, quando a gente tem uma crise de pânico, uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, né? Como que as fibras que se movimentam no nervo vago, que é o 12º nervo craniano, né, o maior nervo craniano, ele liga a base do nosso encéfalo até o intestino, então ele perpassa um longo caminho dentro do corpo. E a maneira como o nosso sistema nervoso autônomo funciona determina as nossas reações, né? A forma como a gente reage diante de algo que vai nos trazer medo, raiva, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Os dois livros que estão ancorando a base, sustentando a base teórica de tudo que eu vou falar, né? São esses dois livros que vocês veem aí na tela, né? Em teoria polivagal, a gente vai falar a partir do olhar da Deb Dana, né? Aí vocês estão vendo, o prefácio de Stephen Porges, né? A Deb Dana é hoje considerada a pessoa que mais conseguiu, porque o Stephen Porges é um pesquisador, né? Então ele fala de modo muito técnico, né? E a Deb Dana é considerada hoje a pessoa que mais conseguiu pedagogizar, né? Simplificar, explicar com mais clareza e objetividade as pesquisas científicas do Stephen Porges, tá? Então, a gente vai tratar desse livro, né, que está aí na tela, e está aqui comigo também, é meu livro. É um livro maravilhoso, eu super recomendo. E ao lado, também um dos livros meus favoritos, que se chama As 5 Feridas Emocionais, né, da Lise Bourdieu. Esse daí é um livro traduzido, essa capa aí é uma capa mais atual. Tem uma edição mais antiga que ela é na cor de um azul bique, né? Saibam que é a mesma coisa, né? É um livro mais antigo, que muito lido, muito famoso mundialmente, e tem várias edições já aqui traduzido para o português do Brasil, tá? Então, tudo que a gente vai conversar hoje aqui está ligada a essas duas referências aí, e eu vou dizer referências porque eu praticamente não coloquei nada com as minhas palavras, né, nos slides aí. Vocês realmente vão estar lendo trechos do livro
e contando com a minha explicação, tá? Então, bora lá. Bora lá, nada, que ele já não quer mais passar. Deixa eu voltar aqui. Ai, ai. De vez em quando ele faz isso, mas a gente nem liga, a gente segue lindamente, compartilha de novo. Pronto, deu certo. Então, bora lá. Eu não sei quantos de vocês sabem que a gente tem no MEC, né, a portaria, uma portaria muito importante chamada BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E a Base Nacional Comum Curricular é a base de currículo para todas as escolas no Brasil. Não interessa se elas são particulares, se elas são comunitárias, públicas. A BNCC engloba todas as escolas da Federação Brasileira. E entre as 10 competências que estão no currículo base da BNCC, a gente tem, adivinhem, a competência de educação socioemocional. É isso mesmo. A gente tem isso na lei, mas a gente não tem isso na prática dentro das escolas, né? E a gente não tem tantos profissionais que dominem a educação socioemocional e possa trazer esse benefício para as escolas. Mas vocês, é importante que vocês saibam que isso já está garantido, já deveria estar acontecendo, né? A lei chegou antes que as pessoas estivessem prontas para lidar com aquilo que ela propõe, né? E dentro dessa competência de educação socioemocional, a BNCC indica que a escola deve desenvolver, todas as escolas do Brasil devem desenvolver 5 habilidades, né, com os alunos, que é a habilidade da autoconsciência, autoconsciência de si, né, autogestão, que vai ligar à autorregulação emocional, gerir, autogerir-se, né, consciência social, quer dizer, olhar para si e também olhar para o outro, a empatia, né? O respeito às divergências, a habilidade de relacionamento, saber se relacionar, conhecer o limite do outro, estabelecer o seu limite nas relações e a tomada de decisão, né? Estar bem, estar centrado em si, respeitando o outro para poder tomar suas decisões, certo? E aí eu faço aqui algumas perguntinhas, né? Que, nossa, só para provocar mesmo um pouco vocês, porque acho muito importante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Qual o lugar de importância da educação socioemocional dentro das escolas? Que benefícios a educação socioemocional pode trazer? Vocês conseguem imaginar uma escola? Porque vocês, a maioria de vocês que está aí na aula, não é da minha, não é longe da minha geração, né? E não é criança na geração atual. Então, nós não tivemos isso, né? Mas hoje os meus netos, que são crianças, minha filha também não teve. E os meus netos que são criança, também ainda não estão tendo. O que está havendo é uma atenção maior que a sociedade está dando ao tema educação socioemocional. Que benefícios pode trazer? A gente tendo educação socioemocional no currículo base das escolas, a gente pode ter adultos mais conscientes, mais centrados, mais respeitosos, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente viu lá na autoconscientes, que sabem autogerir-se, né? Que têm consciência social, que sabem se relacionar, que sabem tomar boas decisões. Então, os benefícios são muitos, né? Você conhece alguma escola que saiba desenvolver bem a educação socioemocional nas relações com os colaboradores, com os alunos e as famílias? Você conhece alguma escola que saiba fazer isso bem? Né? Se você, na sua infância, tivesse tido a oportunidade de estudar numa escola com uma boa base de educação socioemocional,
que diferença isso teria feito em quem você é hoje? O que teria mudado em você se você tivesse recebido esse conhecimento? São perguntas, gente, muito importantes para. Ele travou aqui de novo. Para que a gente possa pensar, né, no lugar que isso pode ocupar dentro da sociedade, né, do nosso fazer cultural, das nossas relações. E hoje a gente vai falar de dois assuntos que estão bem na base mesmo da educação socioemocional, tá? Um mais antigo e um mais atual. E a gente vai juntar os dois, né? Vamos lá tentar compartilhar aqui de novo. Se eu demorar muito no slide, aí ele trava e não quer passar. Pronto. Ó, o que temos aqui, né? Alguns de vocês já viram, eu gosto muito de usar, esse aqui eu já usei em outros, o encéfalo olhando para o coração e dizendo: você devia dizer o que sente, e o coração respondendo: você deveria sentir o que diz. E aí, o que é que eu coloquei aí do lado? Somos ensinados a reprimir nossas emoções. Desde criança, gente, nós somos ensinados a reprimir. Mas aí qual é a questão? A questão é que reprimir as nossas emoções apenas aparentemente invisibiliza, ou seja, a gente reprime, bota ela lá num quartinho escuro e a memória não traz mais de volta, parece que ela ficou invisível, mas na verdade ela não está invisível, ela está lá inconsciente. Quanto mais ela está lá, mais ela aumenta, mais ela vai rendendo juros emocionais, né? E os adultos que não buscam cuidar da sua saúde emocional, eles deixam as suas dores que eles reprimiram muito facilmente possível de ser acessada por crianças, tá? Mas é muito mesmo, certo? Vamos lá. Pois elas são capazes de perceber o que a gente sente, as nossas emoções. As crianças têm uma capacidade sensorial, e já já vocês vão entender, né? Como é que dá para provar isso cientificamente, tá? O Porges mostrou isso com muita clareza. A neurociência afetiva está mostrando isso com muita clareza. Os últimos estudos de neurodesenvolvimento neuronal estão mostrando isso com muita clareza, né? As crianças são capazes de perceber as dores inconscientes que os adultos, a quem elas amam, carregam. Inconscientemente, elas vão tentar carregar. Para quê? Para tentar inconscientemente ajudar aqueles que elas tanto amam. As crianças fazem isso por amor, né? Então, vamos voltar aqui, porque eu demorei lá, vou demorar sempre, porque quero explicar bem direitinho a vocês. Você concorda que as crianças percebem facilmente quando a gente está ou não está bem? Vocês já viram alguma criança que chega para vocês e diz: "Ah, tá esquisita hoje. E hoje parece que você está meio estranha". É que quando a gente é criança, a gente percebe sensorialmente as emoções daqueles a quem amamos. Embora a gente ainda não seja capaz de reconhecer o que é, de elaborar o que a gente está percebendo, mas a gente está percebendo, a gente não sabe o que é. A criança não vai saber: "Ai, meu pai está frustrado, ai, meu pai está com medo, ai, minha mãe está com raiva", se a mãe não expressar. Mas se a mãe estiver só sentindo, sem falar, sem expressar, mesmo assim a criança percebe, né? Além disso, as crianças não têm aparelhamento neuronal para se autorregularem sozinha, né? E a gente vai ver já já ali o neurônio, né? Lá no córtex que a gente tem, que é a parte de cima do nosso encéfalo, lá a gente tem a nossa habilidade mais sofisticada para se regular
para se regular, para se autorregular, melhor dizendo. Só que quando a gente é criança, essa área do cérebro ainda não está com as bainhas de mielina, que eu vou mostrar a vocês o que são. Então, a gente não consegue fazer isso, porque isso não está bem desenvolvido ainda. Isso foi descoberto agora, gente, recentemente, né? É por isso que as crianças precisam que os adultos sejam correguladores emocionais, porque até que esses neurônios se desenvolvam no seu ápice, ela vai precisar se conectar com um adulto que estiver calmo para poder se acalmar, através de neurônio espelho, né? Adultos a partir de 25 anos, esses sim é que têm aparato para se autorregularem. Mas se na infância eles não tiverem aprendido, eles vão ter o aparelhamento lá no córtex, mas não vão saber usar. Se vocês que estão aqui comigo têm mais que 25 anos de idade e não têm nenhuma neurodivergência mais aguda, né? Então vocês podem aprender a se regular com certa facilidade, inclusive. E essa é a ideia, né? Esse desenho que vocês estão vendo aí, à esquerda da tela, isso aí é um neurônio. Vocês que estão me assistindo, nós que estamos aqui, nós temos um número muito grande de neurônio. Alguns neurocientistas afirmam que nós temos mais neurônios que a nossa Via Láctea tem estrelas. Vocês têm ideia? Nós temos uma quantidade imensa de neurônios. E eles não estão só no encéfalo, não. Tá? A gente tem o segundo órgão do corpo que tem o maior número de neurônios é o intestino. O terceiro é o coração, né? Então, muitos cientistas pensavam até bem pouco tempo que neurônio, né, era uma exclusividade do encéfalo. Não é verdade, tá? Então, o que é que a gente tem aí, né? Eu trouxe essa figura aí para que vocês possam acompanhar de maneira muito simples do que é que eu falo quando eu digo que a criança ainda não tem, né, condição de se autorregular sozinha. Quando eu digo isso, e quando eu digo que ela percebe o estado que a gente está, eu não estou falando só da minha experiência com crianças uma vida inteira. Eu estou falando mesmo de pesquisa científica, né? Então, aí você tem um neurônio, essa parte do meio, mais redonda, é o corpo, a soma, né, do neurônio. Nesse corpo existe o núcleo e existem as organelas que vão manter a célula viva. Essas pontinhas assim em forma de Y são os dendritos, são ramificações que recebem outros neurônios. E o axônio, essa perninha comprida que tem um dendrito na ponta, que está até cortada aí pela parte preta, né? A pontinha dele. Isso aí é o axônio. É ele que vai se ligar com outro neurônio, com outro neurônio, com outro neurônio, com outro neurônio, vão formar aquela rede e vão trocar informações e realizar as sinapses, né? Muito bem. No axônio, que é essa perninha mais compridinha que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo uns tubinhos que vão contornando a perninha? Deixa eu afastar aqui. Vocês estão vendo que tem tipo uns tubinhos? Isso é uma membrana fundamental para que o neurônio possa funcionar numa eficiência boa. Se chama bainha de mielina. É uma camada composta de lipídios e proteínas que vai envolvendo os axônios dos nossos neurônios. Ela desempenha um papel, ó a palavra, ó, crucial na condução eficiente dos impulsos nervosos. Então, o que é que acontece? Quando nós humanos nascemos,
a gente está com essa bainha de mielina desenvolvida principalmente na base do nosso encéfalo, lá no tronco encefálico, no cerebelo, né? Na base ali que a gente chama popularmente de cérebro, da parte reptiliana, né? E principalmente também no sistema límbico, que é aquela partezinha do meio, e aí adivinha, a parte das emoções, né? Então, os nossos neurônios que fazem parte, o nosso cérebro, ele se desenvolveu dentro da filogênese, dentro da história da evolução, certo? O nosso cérebro se desenvolveu de baixo para cima. Então, a gente chama a base do cérebro de reptiliano, por quê? Porque foi encontrada nos répteis, né? É a parte da sobrevivência, a parte mais motora, né? O cérebro é todo motor. A gente diz motora por quê? Porque é predominantemente motora, certo? É a parte que regula a nossa respiração, a nossa digestão, a nossa circulação sanguínea, tudo isso está lá na base, certo? Então, quando a gente nasce, essa base está bem mielinizada. O que quer dizer mielinizada? Os axônios, né, as perninhas dos neurônios que a gente tem lá, já estão com bastante bainha de mielina fazendo várias conexões. E na parte mais predominantemente emocional do cérebro, que é o sistema límbico, que o cérebro é emocional inteiro, a gente diz predominantemente, por quê? Porque lá a gente tem uma concentração maior, né? A gente também tem bastante desenvolvimento de bainha de mielina nos nossos axônios, né, que são as perninhas dos neurônios. Então, vamos lá, fazer um resumo. O dendrito recebe os sinais de outros neurônios, a soma, o corpo celular do neurônio, processa os sinais e gera um impulso nervoso, se for necessário. O axônio transporta o impulso para outras células, e a bainha de mielina é quem acelera e faz a condução desse impulso, garantindo a comunicação rápida e eficiente. Certo? O que acontece? As nossas crianças, elas na parte cortical do encéfalo, elas não têm mielinização ainda. Essa mielinização, segundo os cientistas, começa de maneira mais enfática a partir dos 4 anos. E pasmem vocês, só termina a partir dos 25 anos. Essa informação, essa informação, gente, explica tanta coisa. Essa informação é tão importante que todas as escolas, todos os professores, todas as famílias soubessem disso. Porque a gente passa a entender por que as crianças elas têm ataques emocionais com muita facilidade. Elas percebem o nosso estado emocional muito facilmente. Por quê? Toda a energia que ela tem naquele encéfalo que está se, né, evoluindo, né, se desenvolvendo numa velocidade incrível, ela está concentrada na área de sobrevivência e na área de percepção. Então, essa área de percepção, ela vai estar super estimulada. Quando a gente mieliniza a parte de cima, né? O córtex é toda essa capa de cima, e aqui o córtex pré-frontal, que é aquele que fica bem aqui na frente. Quando a gente vai mielinizando toda essa área de cima, a energia que estava só no límbico vai se distribuir para fazer essa parte complexa do córtex, que é o nosso raciocínio, a nossa capacidade de lógica e de autorregulação emocional. Porque é no córtex que a gente tem a principal função de autorregulação, os principais comandos para a gente se acalmar. Então, fica muito fácil a gente compreender por que uma criança
tem emoções tão à flor da pele, tem mais dificuldade de se acalmar. Fica muito fácil entender por que que quando uma criança está nervosa e a mãe está nervosa, a criança fica mais nervosa. E se a criança está nervosa e a mãe está calma, a criança tem mais facilidade de se acalmar. Ela se acalma sem congelar. Porque às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, mas Sani, quando eu era criança, não tinha esse negócio de se acalmar, não. Quando a gente se danava, o pai, o tio, o avô, o bisavô chegava e não precisava nem bater. Meu avô nem batia, ele só olhava assim, ó. Pronto, ali todo mundo se comportava. Só que isso não é se acalmar. Isso é congelar, é dissociar da emoção. Você troca aquela emoção forte por um medo maior, aí você congela, certo? Isso tem um custo emocional altíssimo para todas as pessoas que vão se tornar adultos que aprenderam a reprimir o que estavam sentindo, em nome do medo, do castigo, da surra, né? De desagradar, de perder o amor, tá? Então, bora lá. Nosso cérebro busca caminhos conhecidos, já conhecidos, ou seja, os mais fáceis. Logo que ele precisa tomar uma decisão diante de um conflito, ele vai procurar o caminho mais fácil. Então, se na infância o caminho que você encontrou foi congelar, é o primeiro caminho que ele busca. Por esse motivo, tudo que parece diferente para a gente pode inicialmente ser mais desafiador, mesmo que depois a gente goste, né? Mas é porque o cérebro tem essa tendência. Gente, olha, de todas as calorias que a gente consome, a gente não, a gente consome muito mais do que o corpo precisa às vezes, né? Que o nosso corpo precisa durante o dia para funcionar, 32% são para atividade cerebral. Vocês acreditam? 32% da quantidade de calorias necessárias para o corpo funcionar bem durante 24 horas. 32% dessa energia é só para o funcionamento do nosso encéfalo. Sabe por que hora tu fala encéfalo e hora tu fala cérebro? Porque o cérebro, quando a gente vai estudar, né, a estrutura, ele tá pegando ali o córtex, né? E eu estou falando do encéfalo como um todo. O cérebro está dentro do encéfalo, certo? Então, há muitos anos, as pesquisas de neurodesenvolvimento focaram em entender e explicar como o cérebro aprende, mas esqueceram de pesquisar, né? Não é que eles esqueceram, mentira. Eles não esqueceram, não, mas eles não focaram. Eles não estavam muito entusiasmados para entender como o cérebro sente, só como ele aprende, né? Enfim. Acontece que há condições inegociáveis para que possamos acessar a potência do nosso córtex, né? Para que a gente possa aprender. E aí eu trago as três leis: pertencimento, ordem e equilíbrio. Mas a gente não vai falar muito disso hoje, não. Então vamos para a teoria polivagal. Isso tudo é para ambientar a teoria polivagal, né? O nervo vago começa, se você olhar para a imagem, aí a parte redonda lá em cima da cabeça, tem o começo do nervo vago, ele vai descendo. Veja quantos órgãos, né? O nervo vago vai perpassar. Um dos maiores nervos do corpo humano é o nervo vagal. Ele começa no tronco encefálico e vai até o intestino. Ele tem esse nome, vago, porque ele vaga por grande parte do nosso corpo.
e é acionado o tempo todo pela forma como a gente lida com o que nos acontece. Olha aí a resposta. Por que que ele é tão importante para quem quer estudar educação socioemocional? Sempre que a gente precisa lidar com algo que acontece com a gente aciona o nervo vago. O nervo vago faz parte do nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, autônomo, é automático, faz sozinho. A gente faz sem pensar, né? O nosso organismo faz só. Por exemplo, respirar. Você não precisa respirar para pensar. Digerir um alimento, circular o sangue. Tudo isso faz parte do sistema nervoso autônomo. E qual é o nervo que está lá? O nervo vago. Esse nervo vago se divide em duas partes. Ele é bilateral, certo? Uma parte dele é chamada de simpático e a outra parte dele é chamada de parasimpático. O parasimpático se divide em dois, certo? Parasimpático se divide em vago ventral e vago dorsal. Olhando para a história, né, a história da evolução das espécies, dentro do nosso sistema nervoso autônomo, a parte mais primitiva, ou seja, que é encontrada nos répteis também, é o vago dorsal, é esse trecho do parasimpático. O segundo é o simpático, que se desenvolveu, e por último, o mais atual, mais sofisticado, é, é o ventral. Aí só uma explicaçãozinha que tem no livro para vocês entenderem. Tem o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo se divide em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, e o parasimpático se divide em vago dorsal e vago ventral, certo? Vou passando, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida, levantem a mão, que eu já chamo vocês. E, Sânia, o que é que tem nesse trecho simpático, né? A parte do nosso nervo vago que traz o trecho simpático, ela coloca o organismo para produzir em maior quantidade noradrenalina e adrenalina. Então, normalmente, quando nossas fibras vagais estão todas não, né? Em sua maioria, juntas no trecho simpático do nervo vago, a gente coloca irrigação sanguínea nas mãos e nas pernas, braços e pernas. Essa parte aqui do meio, né, dos órgãos internos, fica só com o stand-by, só com o que é preciso para sobreviver, e a força vai toda para pernas e braços, mãos e pés, para a gente lutar ou fugir, certo? Então, ele aciona essa nossa é, é, forma de nos defender. Essa fuga, só que, gente, fugir não é só sair correndo, né? Tem formas de fugir sem sair correndo, se ausentar. Aí é a fuga que está lá no outro lado. Essa fuga aí, que é essa do desenho aí, né? A pessoa vai fugir, né? Vai. Então, a gente diz que o trecho simpático do nervo vago é aquele que deixa a gente acelerado, né? Sempre que a gente está muito acelerado, com as emoções muito aceleradas, a gente provavelmente, dependendo daquilo que está ali colocado, a gente acionou predominantemente o nervo vago em seu trecho simpático. Eita, estava tão bom. Vamos lá. Agora eu vou falar de outro trecho, tá? Eu vou dar a explicação, já já eu volto, aqui para a gente
ver se tem alguma dúvida, né? Querendo brincar de esconde-esconde aqui. Bora lá. Vamos falar agora do dorsal. O dorsal é aquele que fica, o trecho fica abaixo do diafragma. É aquele que vai para mais pertinho do intestino. Ele é o mais primitivo e ele nos congela, nos paralisa. É quando a gente sabe, diante de uma situação, a gente fica paralisado, congelado, e a gente também pode dissociar. Dissociar é quando eu me abstenho do que está acontecendo e crio uma outra coisa como se aquilo não tivesse acontecido comigo. Eu dissocio, né? Então, o trecho parasimpático dorsal é esse trecho que nos paralisa. Por exemplo, dissociar, fazer de conta que aquilo que aconteceu com você não aconteceu, é uma forma de fugir da situação. Mas não é fugir com adrenalina, né? No trecho vago dorsal, a gente tem um pouco de adrenalina, mas a gente tem uma proporção maior de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente fica muito estressado. E esse estresse é aquele que paralisa. Aí nós temos o corpo humano dividido acima do diafragma e abaixo do diafragma. Então, abaixo do diafragma, a gente tem o vago dorsal, que tem essa resposta de sobrevivência, que é sair da consciência, se desconectar, né? Entrar em colapso, colapsar, paralisar, dissociar. O trecho parasimpático do nervo vago, que está acima do diafragma, é o vago ventral. O vago ventral é aquele que deixa a gente relaxado, tranquilo, socialmente engajado, a gente se conecta, se sente seguro, tá? Então, o vago ventral nos traz sensação de relaxamento, de tranquilidade, de segurança, certo? Aí vem a proposta, né? E agora vamos juntar o segundo assunto dessa aula a esse. Afinal, se complementam, pois a teoria polivagal nos mostra a base do que acontece dentro da gente a partir das feridas emocionais que a gente carrega. Mas eu mesma vou parar aqui para perguntar, né? Todos nós temos o nervo vago. A gente diz que o trecho simpático do nervo vago é o nosso acelerador. E o parasimpático é o freio do sistema nervoso autônomo. Então, o parasimpático acelera e o parasimpático freia. Só que o parasimpático tem dois tipos de freio. Tem o freio que paralisa, tipo um freio de mão, assim, que para. E tem um freio suave, ABS, ali, que vai sendo tocado suavemente, que é o vago ventral, né? E aí você vai se acalmando. Então, a maioria de nós que está aqui nessa aula aberta, quando foi criança, quando a gente estava no simpático, por exemplo, uma criança que está no chão, se esperneando, gritando, né? Que as pessoas erroneamente chamam de birra, né? Por que, Sani, que tu disse erroneamente? Porque a criança, se você procurar a palavra birra no dicionário, você vai ver que o significado dela é quando alguém está fazendo algo de propósito para tirar a paciência do outro, para enfrentar, para desafiar, para tirar o outro do sério. E a criança que está fazendo isso, ela não tem essa intenção. Ela está passando mal. Ela tem um sistema límbico e um sistema reptiliano altamente sensíveis, bem mielinizados, né? Ela tem uma percepção sensorial aguçada.
ela aciona as emoções dela com muita rapidez e não sabe se autorregular. Então, a criança que está no chão chorando, se esperneando, ela não está fazendo birra, ela está passando mal. Ela está com as fibras vagais dela no simpático. Ela está ali se batendo, né? Ela está no acelerador. Então, quando ela para, né, de uma vez, quando ela apanha, quando a mãe diz, pois você vai ficar de castigo, e ela para, ela sai do simpático direto para o dorsal. Ela congela, ela não se acalma. Né? E quem é aqui da minha geração, e das outras também, aprendeu a sair do simpático direto para o parasimpático dorsal. Não conheceu o ventral, aquele que a gente relaxa, se tranquiliza e vai se acalmando progressivamente. Aquele freio mais suave do simpático, certo? Então, quando a gente se desregula, a gente grita, a gente quer logo bater, quer logo botar. Por isso, porque a gente também está desregulado. E não aprendeu a fazer esse freio mais processual, né? Aí eu pergunto a vocês, eu vou entrar agora nas feridas emocionais, certo? Aí eu pergunto a vocês, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Vocês têm algum comentário sobre o que eu falei? Bom, se todo mundo está calado, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Ou estão fazendo outra coisa. Todo mundo entendeu tudo. Sane, como é que eu faço? Vou fazer de conta que eu sou vocês. Sane, como é que eu faço para eu acalmar a criança que está no chão se esperneando? A minha resposta: você precisa se acalmar primeiro. Se você não se acalmar, ela não tem condição de se acalmar. Que ela vai captar o que você está sentindo. Se você estiver nervoso, ela vai captar nervosismo. Ela já está nervosa. Ai, Sane, mas eu não aguento ver choro de criança, não. Perco logo a paciência, me dá logo uma coisa ruim. Olha, se tem uma coisa que eu tenho horror, é ouvir criança chorando. Isso é um sinal muito importante. Você se desregula. Ai, querida, a Gracilete está dizendo que eu explico bem. Obrigada, minha querida. Que bom, que bom. Bom ter um feedback de vocês, saber que está chegando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente encontrar o nosso caminho de regulação. Se você se desregula com uma criança que chora, é porque quando você era criança e você não pôde chorar. Aí o choro que você escuta de qualquer outra criança, dispara a sua memória traumática, que está lá na amígdala cerebral, né? Que você não pôde chorar. E aí você vai lá para o estado emocional que você sentiu. E aí você não consegue ajudar a criança que está ali se desregulando, certo? Acalma, calma, Rafaela, calma. Exatamente. Isso mesmo. Então, gente, o mais importante para dizer aqui a vocês é que todos nós temos esse acelerador no sistema nervoso autônomo, autônomo, acontece sem que a gente acione, certo? Por isso que eu digo assim, autorregulação emocional, quando você aprende, não significa que você vai se desregular. Porque a nossa desregulação emocional
em muitas vezes, ela acontece automaticamente. E eu quero é a calma. Isso mesmo, Graciela. Então, a gente vai o tempo todo cuidar, né, de primeiro conhecer as nossas fragilidades e aquilo que nos coloca em desregulação, para a gente aprendendo a acalmar. Mas quando a gente estiver diante de um medo muito grande, de uma tristeza muito grande, de uma raiva muito grande, a gente vai se desregular. Só que se você é uma pessoa que sabe se regular, aquela desregulação não dura muito. Você sai daquela situação. Você consegue voltar mais rapidamente para o seu estado de calma. E esse é o ouro de mina. Essa é a chave, né? É o ouro de mina. Você poder conscientemente convidar o seu corpo a entrar num estado de calma. Dá para fazer isso meditando, dá para fazer isso com alguns tipos de respiração, né? Dá para fazer isso com autotoque, né? Tem várias maneiras de fazer isso. Agora, a gente precisa se identificar desregulado, perceber o que está acontecendo e agir em favor do trecho ventral do nervo vago, acioná-lo, né? Para que ele possa ir freando aquele estado de desregulação gradativamente, tá bom? Então, bora para as feridas emocionais, né? Alguém aqui já viu, já leu esse livro? As Cinco Feridas Emocionais, gente, é um livro maravilhoso. Quantas vezes eu leio? Muitas, a gente vai desregular sempre. A desregulação é uma saída de defesa do nosso corpo quando ele entra num estado de emoção muito forte, muito intenso, né? A Eliana disse que ainda não viu esse livro. Então, Eliana, eu vou trazer o resumo do resumo. Sabe, gente, deixa eu confessar aqui uma coisa a vocês, e só entre nós, baixinho. Eu me senti tão desmerecendo o livro, porque eu peguei só as fichas, porque, gente, não dá para, em uma, nesse tempo, em uma aula dessa, de 1 hora e pouco, não dá para eu trazer a complexidade, a lindeza que esse livro traz, né? Enfim. Mas pelo menos vocês terão notícia. Aí eu me acalmei com isso. Eu disse, nossa, eu colocando só isso, eu vou desmerecer muita coisa maravilhosa do livro. Mas a gente tem que fazer escolhas. Então eu prefiro que pelo menos vocês saibam que existe, que vocês entendam em linhas muito gerais o que a Lizzie colocou lá, botou no livro dela. Mas assim, vocês vão se identificar com um monte de coisa. Olha, gente, eu vou entrar agora nas feridas, certo? Eu vou dar um conselho aqui a vocês, embora vocês não tenham me pedido. Quando eu começar a falar, vocês vão tender a imaginar várias. Ai, meu pai tinha essa, ai, a minha mãe tinha aquela. Ai, meu marido tem essa, ai, meu filho tem aquela. Beleza, isso é inevitável. Mas qual é o pedido que eu quero fazer? Concentre em você, porque o outro, ele vai ter as dele e só ele vai poder resolver. Fica lembrando de puxar para você, assim, certo? E a minha, e a minha, e a minha também. Ponha você no meio da sua análise, tá bom? Então, vou entrar aqui, senão a gente vai não dar tempo. Tem muita informação para passar. Não é pouca, não, menina. Aguentem aí, viu? Me aguentem, porque é coisa. Ok. Então, vamos às feridas. Esse é o livro, é a capa do livro, é o meu, né? Como eu disse, ele tem várias edições e várias capas, né? Várias capas diferentes. Uma das mais famosas é um azul bique, um azul bem forte. Vocês podem qualquer uma, são só as edições, né? Essa é a minha. Então, bora lá. Nesse livro, temos uma direção importante de autoconhecimento. Gente, está tudo entre aspas, porque trechos do livro, tá?
Tem nenhuma palavra minha aqui. Eu trouxe sempre o livro para dar a vocês a oportunidade de ter um contato, pelo menos com, sei lá, um décimo do livro, né? Todos nós cultivamos inúmeras crenças que nos impedem de ser o que queremos ser. Quando essas crenças ou maneiras de pensar nos prejudicam, tentamos escondê-las, né? Ocultá-las. Esse é o nosso modo instintivo de sobrevivência: esconder, ocultar nossas dores para poder sobreviver. A gente aprendeu isso na infância. Por isso, o nosso ego é alimentado de várias crenças que irão, entre aspas, nos proteger dessas dores. Por que está entre aspas proteger? Porque isso funcionou lá na infância, quando você não tinha mielinização cortical no seu encéfalo, certo? Serviu lá. Agora você já tem mielinização. Isso não está mais te protegendo, muito pelo contrário, está te vulnerabilizando, está te desregulando, está crescendo dentro de você, certo? Então, somente quando nossos corpos, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico, estiverem em sintonia com o nosso eu superior, né? Ela usa Deus interior, né? Eu uso sempre o eu superior, a nossa essência, né? Que a gente vai ser mesmo feliz quando a gente puder entrar em sintonia com o nosso eu, né, superior. Tudo o que é vivido na não aceitação se acumula no nível da alma. Então, tudo que a gente não aceita, eu tenho essa dor. A gente tenta esconder, tenta ocultar, né? Cresce, né? Vai se acumular, tá bom? Vamos passar aqui. Ai, meu Deus, lá vem ele com as coisas dele de não querer passar. Mas como a gente está trabalhada na autorregulação, a gente pacientemente volta tudo, passa. Vamos lá. Quais são as 5 feridas emocionais? Elas se chamam rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, né? E Deus ajude que dê tempo de falar tudo. A ferida interior pode ser comparada a uma ferida física. Gente, presta bem atenção. Ela chama aí de ferida interior, né? O Gabor Maté, ele vai chamar de ferida da psique, né? Da psique, a ferida mental, né? A ferida interior pode ser comparada a uma ferida física. A gente pode comparar como se fosse uma ferida mesmo aqui na pele da gente. Por exemplo, você tem, faz de conta que você tem um ferimento na mão. Sua mão tem um ferimento grande, doloroso. Mas você não ligou para esse ferimento. Você continuou vivendo a sua vida e deixou o ferimento lá. Não tratou dele. Que foi o que a gente fez na infância. Não porque a gente quis, mas porque a gente não tinha recurso, né? E aí a gente botou uma luva na mão para nem a gente lembrar, nem ver, invisibilizar a ferida, né? Essa luva é o que a gente vai chamar no livro de máscara, porque a gente vai falar para cada uma das feridas emocionais da gente, a gente precisou criar uma máscara. Comparando com o exemplo que a Lise trouxe, a máscara é como se fosse a luva. A máscara serve para esconder a ferida. Na infância, a gente aprendeu a esconder isso, certo? Digamos que essa ferida na sua mão doa muito quando tocam na sua mão, mesmo ela estando protegida pela luva, pela máscara, né? Que a gente vai chamar. Vocês vão já entender melhor. Mesmo quando alguém segura a sua mão com amor, você grita: ai, tá me machucando.
Você pode imaginar a surpresa do outro? Ele realmente não quis machucar. Não, pois afinal você sofre com esse toque e porque, aliás, você sofre com esse toque é porque você decidiu não tratar a ferida. Ele realmente quis te machucar? Não, não quis. A responsabilidade é sua. Você não quis tratar a ferida, você apenas cobriu ela para nem você nem ninguém ver que ela existe, né? A outra pessoa não tem culpa. É assim com todas as feridas emocionais, todas sim, né? São muitas as ocasiões em que nós nos julgamos rejeitados, abandonados, traídos, humilhados ou tratados de forma injusta. Para se proteger, o ego cria a máscara. Uma máscara representa um tipo de pessoa com um caráter que lhe é próprio, pois numerosas crenças serão desenvolvidas e influenciarão a atitude interior e os comportamentos da pessoa. Quanto mais grave for a sua ferida emocional, mais frequente é o sofrimento causado por ela. E isso obrigará a pessoa a vestir uma máscara ainda mais assiduamente, né? Mas ela estará com mais frequência na máscara. Incorporamos uma máscara somente quando queremos nos proteger. Nem sempre o fato ocorrido determina a máscara desenvolvida. Muitas vezes, o modo como a gente, quando criança, interpretou a situação dolorosa é que vai definir a máscara que vai ser desenvolvida por nós. Exemplo: uma pessoa pode ser rejeitada e sofrer de injustiça. Outra pode ser traída e interpretar isso como rejeição. Outra ainda pode ser abandonada, mas interpretar humilhação, se sentindo humilhada. E assim por diante. É muito raro uma pessoa carregar as 5 feridas. Daí a importância de memorizar a descrição do corpo físico, né, que já vai refletir, né, a ferida interior que a pessoa carrega, certo? Gente, nesse trabalho, a Lise, além dela trazer as características e tratar de cada uma das 5 em cada capítulo, trazendo muitos exemplos, né? Olha, é um livro que traz assim uma riqueza muito grande de informações, tá? Sani, só existem essas 5 feridas emocionais? Não, gente, nós estamos falando da base, porque assim, ó, emoções, a gente estudou sobre emoções na outra aula. A gente tem as primárias, né? Alegria, raiva, medo, tristeza, surpresa, nojo, né? São 6. Aí depois a gente tem as outras, as emoções secundárias, frustração, ansiedade, depressão. Aí o que é que a gente viu lá? Quando a gente tem emoções primárias se juntando, a gente tem uma emoção secundária, ela é mais complexa, ela é uma junção do primário. Essas feridas aqui são feridas emocionais primárias, né? São aquelas que estão na base mesmo, tá? Que eu já li, né? Ah, eu ia passar e parei, sabe por quê? A Lise, ela traz no livro que quando a gente na infância vive a ferida, o nosso corpo vai crescendo e desenvolvendo e já deixando pistas de que a gente carrega essa ferida. Então, os tipos de corpos, né, mais magros, a perna mais fina, perna mais grossa, a pessoa com mais tendência de barriga, com o ombro mais largo e tal. Aí vocês vão ver aqui, tá? O nosso corpo é o grande reflexo do nosso interno, né? Então, segundo as pesquisas dela, né, da Lise, abre aspas aí, sempre, né? Tudo tá tudo é para estar tudo entre aspas, se não tiver é porque eu esqueci. A maioria das crianças passa por 4 fases. Preste bem atenção. 4 fases. A primeira fase, né, ela diz assim: após conhecer a alegria de ser ela mesma,
todos nós, após conhecermos a alegria de estarmos na nossa essência, né? Que é a primeira, a emoção, a alegria, né? Ela conhece a dor de não ter direito de ser como ela é, de agir segundo o que ela é. Aí a gente chega à segunda fase. Eu sou assim, mas eu não devo ser assim. Então vem um período da crise e da revolta, que ela chama a terceira fase. E para diminuir, mitigar a dor, né, a criança se resigna e termina por criar uma personalidade nova, tornando-se o que os outros gostariam, querem, pedem, exigem, sugerem que ela seja, que é a quarta fase. Então, segundo a Lise, a gente nasce na essência, se frustra por perceber que nós não estamos certos do jeito que somos, depois a gente se revolta, tenta resistir, tenta a todo custo querer, e aí a gente desiste e cria uma máscara e uma personalidade nova, certo? Algumas pessoas permanecem paralisadas na fase 3, ou seja, na crise e na revolta, até a morte. Tem pessoas que nascem, crescem e morrem na fase 3, na revolta e na crise. E tem outras que vão para 4, tá? É durante a quarta fase que criamos as máscaras, né? As novas personalidades, que servem para proteger do sofrimento vivido na ocasião da segunda. As 5 máscaras que criamos correspondem às 5 grandes feridas básicas, presta atenção, ó, 5 grandes feridas básicas vividas pelo ser humano. Anos e anos e anos de observação me permitiram constatar que todos os sofrimentos humanos podem ser condensados nessas 5 feridas, tá? Ei-las em ordem cronológica, conforme observei que cada uma surge no curso da vida. Então, vamos ver o que é que a Liz vai dizer aqui. Ó, e para vocês visualizarem. As 5 feridas emocionais, né? E aí ela bota sempre essa observação. A importância da máscara é proporcional ao grau da ferida. Se a sua ferida é muito grande, a máscara é muito grande. Se ela não é tão grande, a máscara não é tão grande. É proporcional, tá? Então, a primeira ferida é a ferida da rejeição. A máscara, essa personalidade nova que a gente cria, ela chamou de escapista. A gente vai entender um pouco. A ferida do abandono é a segunda, e a máscara é a dependência. Quem tem a ferida do abandono vai usar a máscara do dependente. A terceira ferida é a ferida da humilhação, e a máscara dela é a do masoquista, aquela pessoa que se maltrata. A ferida da traição é a quarta, e a máscara é controlador. Se eu controlar tudo. E a ferida última, quinta, é a ferida da injustiça, e a máscara é a rigidez, aquela pessoa muito rígida, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Eu sei que falando nas 5, você já elencaram aí uma ruma de gente na cabeça, mas bote foco em você, tá bom? Primeira ferida, rejeição. O que é que a Alice percebeu? Essa ferida, normalmente, ela é despertada na gestação, parto, até 1 ano de idade, certo? A criança, ela sente que não tem o direito de existir, que ela não é bem-vinda ao mundo, à vida, à família, né? Manifesta-se como uma figura Normalmente, essa ferida se manifesta com uma figura do mesmo sexo. Se é filha, mãe. Se é filho, pai.
ou se o cuidador é do masculino, do feminino, certo? Gente, é normalmente, tá? Assim, aqui não tem nada fechado. A gente está falando da pesquisa dela, que é de muitos anos, com um número imenso de pessoas. E a gente está falando dos números que estão em maiores proporções, tá? Então, a máscara, para quem tem a ferida da rejeição, é a máscara do escapista. O corpo, né? Normalmente, as pessoas que tiveram gestação, parto até um ano, vivendo a dor da rejeição, elas tendem a ter um corpo mais contraído, estreito, esguio, fragmentado. O fragmentado é assim, gente. Às vezes a pessoa tem a perna muito fina, aí tem o ombro bem largo, sabe? Fragmentado, porque parece que tem partes do corpo que uma parece que é dela e a outra não é dela. Tem uma certa desproporção, certo? Olhos pequenos com medo, por vezes olheira, né? As palavras que a pessoa normalmente usa no vocabulário, certo? Nulidade, nada, inexistente, sumir. O escapista, segundo a Lise, ele tem esse corpo assim, muito franzino e meio é, desproporcional em algumas partes, porque é como se ele quisesse desaparecer, escapar da vida, porque não se sentiu bem-vindo, foi rejeitado, né? Tá. Agora eu vou falar de outras características dele, tá? Dessa ferida. Vamos continuar aqui. O caráter, né? Normalmente de quem carrega essa ferida. Desprendimento com relação material, a pessoa não está muito ligada com isso. Perfeccionista, intelectual, passa de fases de grande amor a fases de ódio profundo, não acredita no seu direito de existir, tem dificuldades sexuais, julga-se sem valor, procura a solidão, se sente meio apagado, capacidade de se tornar invisível, né, aquela pessoa que você mal percebe, descobre diferentes meios de fugir das situações, devaneia com facilidade, julga-se incompreendido, tem dificuldade de deixar viver a sua criança interior, certo? Uma das constelações mais emocionantes que eu vivi na minha vida foi quinta-feira passada, e a gente tratou dessa ferida, ferida da rejeição. A gente reprogramou a memória de gestação da cliente. Enfim, vamos lá. O maior medo, né? Pânico. Alimentação. Ele tende a ter perda de apetite em virtude das emoções e do medo, come em pequenas porções e normalmente gosta de fugir para o açúcar, para o álcool ou drogas e tem predisposição à anorexia. Doenças possíveis. Gente, não é que toda pessoa que tem essa doença tem essa ferida, não. É que as pessoas que carregam essa ferida têm mais propensão a. Tem mais propensão a, por isso que é possíveis, né? Diarreia, arritmia, são mais propensas ao câncer, problemas respiratórios, alergias, vômitos, desmaios, coma, hipoglicemia, diabetes, depressão, tendência ao suicídio e também psicose, tá? Essa ferida eu deixei ela aqui trouxe mais um pouquinho, né, dela. É muito importante saber, né, sobre a ferida da rejeição, que é importante aceitar que mesmo que seu pai, que sua mãe o rejeite de verdade, efetivamente, né, você atrai para si esse mesmo tipo de genitor, em amigos, em parceiros, né? Quando isso acontece, é porque a sua ferida não está curada. Então, quando a pessoa não curou essa ferida, ela vai se relacionar com pessoas que vão rejeitá-la.
Se continuar a acreditar que tudo lhe acontece, que tudo que lhe acontece é culpa dos outros, sua ferida não vai sarar nunca. Em consequência da relação com seus pais, a pessoa se sente mais facilmente rejeitada pelas pessoas do mesmo sexo, né? Tem medo de rejeitar as pessoas do sexo oposto, e de tanto ter medo de rejeitar, né? Não fica surpresa terminando a relação e fazendo exatamente isso, rejeitar. Ele mesmo, antes de ser rejeitado, ele mesmo rejeita, né? Chamo sua atenção para o fato de que quanto mais alimentamos o medo de ser rejeitado, mais depressa a rejeição acontece. E aí, nessa bolinha, está dizendo: quanto mais grave é a ferida da rejeição numa pessoa, mais ela atrai para si circunstâncias para ser rejeitada ou para rejeitar. A máscara dessa primeira ferida é o escapista, né? Para o escapista, a personalidade que a pessoa que carrega a ferida da rejeição cria, né? Para o escapista, ser julgado é equivalente a ser respeitado, a ser rejeitado, desculpa. Então, ser julgado é equivalente, é mesmo que ser rejeitado. O que nos rejeitam em nossas vidas para nos mostrar o tanto que todos rejeitamos a nós mesmos. Essa frase aí, eu não sei se eu errei alguma coisa. O que nos rejeitam. O que eles nos rejeitam estão em nossas vidas para nos mostrar o quanto todos nós rejeitamos a nós mesmos. A ferida da rejeição afeta a nossa maneira de nos comunicar e nos alimentar, e o escapista busca desaparecer. Muita gente confunde a Lise no livro, ela chama atenção para isso, porque muitas pessoas tendem a confundir, né, rejeição e abandono. Não são a mesma coisa, né? Daqui a pouco a gente volta aqui para conversar um pouco, se for necessário, mas vamos lá. A ferida do abandono, aí tá a terceira ferida, tá errado, gente, não é terceira, não, é segunda. Eu errei. Só depois que eu vou consertar, não vai dar para consertar agora, não. Então, é a segunda ferida, não é a terceira, tá? Acontece entre 1 e 3 anos de idade. E normalmente tem mais facilidade de acontecer com o genitor do sexo oposto. Falta de alimento afetivo ou do tipo de alimento desejado. A máscara é dependente. O corpo, normalmente ele tende a ficar mais comprido, magro, sem tônus, pernas fracas, dorso curvado, braços parecendo mais compridos, né? Compridos demais, pendendo ao longo do corpo, partes do corpo caídas ou flácidas, olhos grandes, tristes e um olhar repuxado. O vocabulário, né? As palavras que gostam de usar nas falas. Ausente, sozinho, não suporto, estou sendo devorado, não largam do meu pé. O caráter tem tendência a se colocar como vítima, é exclusivista, tem necessidade da presença e da atenção e do apoio, principalmente tem necessidade de amparo, né? Dificuldade de fazer ou decidir qualquer coisa sozinho, pede conselhos, não necessariamente para segui-los, mas só para saber, né? Tende a ter uma voz mais de criança, dificuldade de receber não, né? De aceitar qualquer recusa, tende a ser mais triste, tende a chorar com facilidade, desperta compaixão, prende-se fisicamente aos outros, é racional, busca independência e gosta de sexo. O maior medo é a solidão, justamente porque a ferida é o abandono, né? Alimentação, tem bom apetite, tende à bulimia,
Gosta de alimentos macios e come lentamente. Doenças possíveis: dor nas costas, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, problemas nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, doenças raras e doenças incuráveis. Faltam 3 feridas para a gente, mas quero saber aqui. Como é que está chegando aí para vocês o conteúdo? Está dando para entender? Como é que está interessante? Digam aí, se não puderem falar, coloca no chat como é que tá. Tá bom? Tá dando para entender, gente? Posso continuar nesse ritmo? Oi, Helena, querida. Ah, tá. Pode sim, muito bom, maravilhoso. Ai, que bom. São 5 feridas, né? Botei foi 10, né? São 5 feridas. Ai, obrigada. Ai, que bom, gente. Sempre que alguém chega para uma terapia, né, para fazer análise com o psicanalista, para fazer psicoterapia no psicólogo, para fazer uma constelação, para fazer outro tipo de terapia integrativa, a pessoa vai trazer a ferida, né? E ter lido sobre elas é muito importante para a gente que está, não só na área terapêutica, para um professor que está na escola, né, para uma mãe. Eu olho para esse conhecimento como um conhecimento assim, sabe, fundamental para a gente mesmo, né? Para a gente se entender, para a gente poder buscar pistas em nós mesmos. Então, vamos para a terceira ferida. A terceira ferida é a humilhação, tá? Essa ferida é despertada entre 1 e 3 anos de idade. E normalmente é com o genitor que é responsável pelo desenvolvimento físico da criança. Em geral, acontece mais com a mãe, né? Falta de liberdade, sentir-se humilhado pelo controle do genitor. Então, filhos que têm mães muito controladoras, às vezes com um perfil mais narcisista, tendem a ter essa ferida, né? A máscara é masoquista, a personalidade que ele tende a desenvolver diante da ferida. O corpo é mais gordo, né, mais arredondado, a estatura mais baixa, pescoço mais largo, inchado, tem tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares, na pelvis, rosto redondo e franco, olhos grandes, arregalados, abertos e inocentes, como os de uma criança. E o vocabulário, né, as palavras mais comuns: ser digno, ser indigno, ser pequeno, grande, né? O caráter: sente vergonha de si mesmo e dos outros, ou medo de causar vergonha. Não gosta de ir muito depressa. Conhece suas necessidades, mas não as escuta. Carrega muito peso nas costas. Controla-se para evitar a vergonha. Julga-se sujo, sem coração, porco ou menor que os outros, dependente. Dá um jeito de não ser livre, pois ser livre significa ilimitado. Se não tiver limites, tem medo de se exceder. Tá? Ainda no jugo do controle, né, da mãe. É mais maternal, é hipersensível, castiga-se julgando castigar o outro, quer ser digno, sente nojo, vergonha no âmbito sente vergonha no âmbito sexual, não escuta suas necessidades sexuais e compensa e se recompensa por meio da comida.
O maior medo é a liberdade. A alimentação, gosta de alimentos ricos em gordura, tende à bulimia, ingere várias pequenas porções e tem vergonha de comprar ou de comer gulodices. Doenças possíveis: coluna, ombros, garganta, angina, laringite, problemas respiratórios, pernas, pés, varizes, entorses, fraturas, fígado, tireoide, comichões na pele, hipoglicemia, diabetes e doenças do coração. Eles estão mais suscetíveis, né? Tudo bem aqui? Vamos para a quarta. A quarta ferida é a traição, né? Ela desperta mais ou menos entre 2 e 4 anos com o genitor do sexo oposto. Quebra de confiança ou quebra de expectativas não correspondidas na conexão amor-sexualidade, né? Manipulação. E aí o Freud traz, né, o complexo de Édipo, a gente sabe dessa tendência que a gente tem da menina, né, ficar muito associada, conectada ao pai e o menino muito conectado à mãe. A máscara, a personalidade, que pessoas que têm essa ferida acabam por desenvolver, é a máscara do controlador, certo? O corpo. O corpo tende a exibir força e poder. No homem os ombros são mais largos do que os quadris. Na mulher, os quadris são mais largos e fortes que os ombros. Peito estufado, barriga proeminente, olhar intenso, sedutor, ver tudo rapidamente. O vocabulário, dissociado. Você entendeu? Sou capaz. Deixa que eu faço sozinho. Eu já sabia. Confia em mim. Eu não confio nele. Tem alguém se identificando por aí? Tem. Gente, fica tão fácil, né, da gente olhar. Enfim, vamos lá. O caráter da pessoa que carrega a ferida da traição. Julga-se responsável e forte, procura ser especial e importante, falha em cumprir seus compromissos ou promessas, mente com facilidade, tem tendência a manipulador, sedutor, tem muitas expectativas. Acho que tem alguém com áudio aberto. Tem muitas expectativas, o humor é instável, é convicto de ter razão, tenta convencer o outro, é impaciente, intolerante, compreende e age rapidamente, é eficiente a fim de ser notado, engraçado, fechado, não mostra sua vulnerabilidade, é cético, medo de trair e ser traído. O maior medo, né? A dissociação, a separação, a renegação. A alimentação, eu nem separei aí, esqueci. A alimentação, bom apetite, come depressa, acrescenta sal e temperos em tudo, consegue se controlar quando está ocupado, mas depois perde o controle de novo. Doenças mais possíveis, né? Mais fáceis de acontecer para quem tem essa ferida. Doenças em que se perde o controle das funções do corpo. Agorafobia, espamofilia, problema no sistema digestivo, doenças da natureza inflamatória, herpes bucal. E a última, a quinta e última ferida, é a ferida da injustiça. Ela é despertada entre 4 e 6 anos, com o genitor do mesmo sexo, ali a pessoa busca ser eficaz, busca ser perfeito e bloqueia a sua individualidade. A máscara, a personalidade, vai se tornar uma pessoa muito rígida, né? Vai buscar o perfeccionismo, vai se tornar rígido. O corpo,
aprumado, rígido e o mais perfeito possível, proporcional, nádegas redondas, cintura marcada, movimentos tensos, maxilares cerrados, pescoço duro, emperdigado, olhar brilhante e inquieto. Vocabulário, sem problema, né? Sempre e nunca, gosta muito de usar sempre e nunca. Muito bom, muito bem, muito especial, justamente, exatamente, seguramente, concorda? O caráter. Tende a ser perfeccionista, invejoso, isola-se do sentimento, cruza muitos braços, é eficaz para ser perfeito, é otimista em excesso, ativo, dinâmico, justifica-se o tempo todo, tem dificuldade de pedir ajuda, pode rir sem motivo para esconder a sua sensibilidade, tem um tom de voz seco e severo, não admite ter problemas, dúvida de escolhas, né? Tá faltando acento. Compara-se, falta o hífen, com o melhor e o pior. Tem dificuldade de receber, acha injusto obter menos, mas acha pior receber mais do que os outros. Dificuldade em ter prazer, sem se sentir culpado, não respeita seus limites, exige muito de si, controla-se, aprecia a ordem, raramente adoece, é severo com o corpo, irascível, frio, reluta em demonstrar afeto e gosta de parecer sexy. O maior medo, frieza. Alimentação, prefere alimentos salgados aos doces, gosta de tudo que é crocante, controla-se para não engordar, justifica-se e tem vergonha quando perde o controle. Doenças possíveis: estafa, dificuldade em alcançar o orgasmo na mulher, ejaculação precoce ou impotência no homem, doenças de natureza inflamatória, tendinite, bursite, artrite, torcicolo, prisão de ventre, hemorroidas, cãibras, má circulação sanguínea, varizes, problemas de pele, nervosismo, insônia e problemas oftalmológicos. E aí eu vou mais uma vez convidar vocês para virem conhecer mais a teses, né? Essas feridas emocionais que eu falo para vocês, lá dentro da escola, a gente vai fazer exercícios, né, para olhar para cada uma, em nós e nas relações, porque assim, às vezes a ferida do seu pai ou da sua mãe, ou daquele que criou, que era o seu, né, cuidador, é uma ferida, vamos dizer, de rigidez na mãe, mas eu me senti humilhado, por exemplo, certo? Com a rigidez. E a gente olha para todas, aquelas que estão com a gente e aquelas que estão com a consequência, como consequência daquilo que tornou a nossa ferida possível, né? Então a gente olha para todas elas dentro da escola, a gente trabalha exercícios, né? Textos, a gente olha para cada uma, tá? Porque muitas vezes a gente não tem uma, mas o marido tem, né? A colega de trabalho, o chefe tem, e a gente pode olhar para aquela pessoa com mais compaixão, né? Com mais empatia. O que é a escola Teses propõe a ser, né? Ela propõe a ser aquilo que faltou na infância. Embora nas nossas escolas a gente não tenha tido educação socioemocional nem na lei, quanto mais dentro da escola, hoje as gerações que estão aí têm na lei, mas ainda não tem na escola, né? Então é uma lacuna muito grande. Em educação socioemocional, a gente vai falar de teoria polivagal, a gente vai falar de feridas emocionais, a gente vai falar de autoestima, a gente vai falar de neurociência afetiva, né? Dentro da escola, a gente vai trazer todos os temas que estiverem ali na fila da prioridade para que a gente possa desenvolver a nossa autorregulação emocional.
TESES é a abreviação, né, de Escola Terapêutica de Educação Socioemocional Sistêmica. A TESES é uma escola online, certo? Que se propõe a ser um espaço seguro para integrar terapia e didática socioemocional, com o objetivo de ampliar e qualificar a capacidade de autorregulação emocional de todos que estiverem nela, que é uma escola para adultos, né? E tudo aquilo que eles não puderam vivenciar em educação socioemocional em suas infâncias, né? E por isso mesmo hoje pagam um preço emocional, se desequilibrando, mesmo tendo um córtex todo mielinizado. O fato da gente ter não significa que a gente sabe usar, né? A escola é para adultos a partir de 18 anos que queiram se desenvolver no seu autoconhecimento e aprender a se autorregular. A gente vai começar dia 11 de março, né? Agora em fevereiro eu estou fazendo as aulas gratuitas para trazer os assuntos que a escola vai trabalhar. Aqui eu trago os assuntos de maneira bem ampla, né? Dentro da escola a gente vai trabalhar devagarzinho, assunto por assunto, bem detalhado, né? A proposta é que a gente tenha aulas semanais, sempre às terças-feiras. Eu tenho feito aqui as aulas abertas no mesmo horário que é o horário que a escola funciona. Terça-feira, das 20 às 21h30, exceto feriados. A escola é online. Numa terça-feira a gente aprende teoria, na terça-feira seguinte a gente vai fazer a prática do que aprendeu, né? As aulas teóricas são ao vivo no Zoom, como essa que a gente está tendo aqui. São quinzenais, porque a terça seguinte é a terça da prática. Aí na prática a gente vai ter exercícios que eu vou enviar no Instagram, opa, no WhatsApp, no grupo fechado dos alunos da escola, para a gente praticar o que foi visto na terça anterior, tá? Então, normalmente vou ser eu a estar com vocês, sempre, a menos que eu viaje, ou que eu traga um professor convidado para trazer um tema, né? A inscrição você paga uma vez, né? E tem direito a 3 meses, certo? Então, é uma inscrição trimestral, porque não dá para fazer um trabalho minimamente possível dentro de um ambiente terapêutico num período menor que 3 meses, né? Por isso que ela é trimestral. E se a pessoa quiser renovar o trimestre, ela tem vantagens, tem descontos, né? Existe a possibilidade de pagar no boleto sem juros e sem taxa, em 3 vezes, né? São 3 meses, 3 vezes. E existem descontos progressivos para pessoas que entrarem em grupos de 3, de 4, de 5 e a partir de 6 pessoas. Quanto maior o grupo, maior o desconto. E para pessoas que se inscreverem em fevereiro, né, na inscrição individual, a gente tem 10% de desconto. E antes de abrir aqui para a gente tirar dúvidas e falar um pouco que vocês queiram, né? Eu quero muito deixar essa mensagem, né? Famílias, assim como a vida, são feitas de amor e de dor, e são perfeitamente imperfeitas. E aí a gente tem essa oração aí do Bert, que eu queria deixar. A gente falou de ferida, a gente falou das relações, a gente falou do acelerador, da criança que está no simpático e vai para o dorsal, né? Mas tudo isso só pode ser acalmado dentro da gente quando a gente aprende a tomar a vida com tudo que ela foi e pôde ser. E aí essa frase do Bert Hellinger que toca o meu coração profundamente e eu sempre trago. Queridos pais, reconheço que me deram o melhor que podiam nas condições que tinham. Assim, eu tomo a vida de vocês na totalidade, com tudo que ela envolve e pelo preço total que custou a vocês e que custa a mim. Vou fazer algo de bom dela, para a nossa alegria, para que não tenha sido em vão.
Bert Hellinger. E a tirinha que eu trouxe das outras aulas, que eu quero que fique bem gravadinha na cabecinha de vocês. Para onde vão os nossos silêncios quando a gente não diz o que sente? Para onde é que eles vão? A escola Teses existe para identificar onde estão esses silêncios reprimidos, ensinar você, te acompanhar a acolher esses sentimentos, para que então você possa, enfim, ressignificá-los. E é isso. Eu agradeço muito aqui a presença. Eu quero saber se vocês têm dúvidas ou perguntas. Aí tem meu número de WhatsApp e o meu Instagram. Além do Instagram, eu criei agora um canal novo no YouTube só para colocar essas aulas lá e deixar o gravado, para que todo mundo tenha acesso. Eu acho esse conhecimento aqui um conhecimento muito, muito, muito importante. A Catarina está dizendo a professora em silêncio. Não entendi, Peri. Deixa eu ver se tem algumas coisas aqui mais. 7 mensagens novas. Gente, vocês têm uma dúvida, um comentário? Vocês entenderam? Vocês conseguiram perceber algum traço de vocês nessas feridas? Foi importante? Vocês acham que esse é um conhecimento que é importante para as pessoas saberem, para a gente ajudar a cuidar? Como é que chegou aí? Me contem aí. A Babi disse que percebeu nela a ferida da humilhação. A Rafaela disse que é muito importante saber sobre isso, sim. Gente, sempre que a gente procura terapia ou atende pessoas que estão passando por dor, elas estão trazendo a ferida emocional, né? E essa ferida, gente, tem muitas camadas, viu? É uma ferida que tem várias camadas. A gente vai olhando para cada camada gradativamente. A Pérsia falou que foi sensacional. Ai, que bom. A Rafaela disse que até mesmo para saber qual a ferida que temos. Exatamente. Isso mesmo. A ideia, Rafaela, era essa. Embora eu tenha trazido um resumo muito pobre em relação ao livro. Eu trouxe trechos do livro. O livro tem essa fichinha. No final de cada ferida tem um capítulo. Tem a introdução, tem os capítulos, e depois tem a conclusão e ajudar. Ela tem no final do livro como você pode ir fazendo para curar a ferida. No final de cada capítulo, ela faz aquela ficha que eu compartilhei aqui com vocês, das características gerais. Mas a ficha, diante do que ela fala no capítulo, sabe? É muito pouco, porque ela traz realmente informações legais, assim, profundas, sabe? Muitos exemplos que ajudam a gente a identificando. E a linguagem é simples, não é aquele livro técnico que você tem, né, dificuldade de ler. É uma linguagem mais simples, mais direta. Então, nossa, vou adorar saber depois de vocês, quem tiver lido, o que é que acharam, né? Vou adorar saber como é que vocês sentem aí essa leitura. Qual o valor do curso, onde se inscreve? Bom, a Escola Teses é um movimento terapêutico para que eu possa, é o projeto da minha vida. A Escola Teses é o projeto da minha vida. A Escola Teses é um sonho, né, que eu tenho de poder ajudar o maior número de pessoas possível a aprenderem a identificar as feridas que carregam e que caminhos elas podem lançar mão para poderem olhar para essas feridas, acolher essas feridas e abrir espaço para ressignificar essas feridas. Tá? Gilvânia, eu te mando. A Escola Tese, a inscrição é comigo. Qualquer um de vocês que queira se inscrever, é só me chamar.
no privado, mas no grupo fixado, deixa eu ver se ainda está fixado. Se vocês não quiserem me chamar no privado, não, já saiu, eu vou fixar agora. No grupo, eu vou deixar fixado o formulário do Google Forms, que é um formulário de inscrição da escola, tá? Por mês, se a gente dividir o valor, Giovânia, vai sair 499, né? Se você pensar, né? São aulas semanais. Se você pegar 499 e dividir por 4 encontros, vai dar cento e poucos reais por encontro, né? Você lembra que esse valor é o valor, né, para você ficar durante 3 meses tendo encontros toda terça-feira à noite, tá? Então é muito importante que vocês tenham essa noção, que vocês façam essa conta, porque às vezes eu mostro o valor inteiro, a pessoa, nossa, é muito. A pessoa pensa que é por mês. O valor da inscrição vale por 3 meses. Não saiu minha mensagem. Que mensagem, Meire? O valor do curso, eu já disse. Saber se as feridas, saber sobre as feridas é sensacional, mas o remédio para curar essas feridas é surreal e acredito que a sua escola vai trazer isso. É isso que eu quero, Helena. Esse é meu projeto de vida, é meu sonho, sabe? É poder trazer realmente caminhos que as pessoas possam trilhar na autocura. Então, gente, eu vou esperar vocês na escola, eu vou amar ter vocês na escola. A gente vai se encontrar toda terça. Os encontros não são exatamente como eu estou trazendo aqui, porque aqui eu estou trazendo o conteúdo inteiro, né? É o conteúdo mais mastigado, mais profundo, né? Com mais detalhes. E na terça seguinte, os exercícios práticos. Uma terça eu trago o conteúdo, na outra terça eu trago o exercício para ajudar você a lidar com aquilo que o conteúdo trouxe dentro de você, certo? Então a escola vai sempre funcionar assim. É toda terça. Aí você pode pensar, ai, Sane, 499 por mês, né? Divida por 4, porque é toda semana. É como se você estivesse fazendo terapia. Você está pagando um pacote de 3 meses de terapia comigo. Só que no valor muito mais interessante do que você pagaria para ter um encontro comigo de terapia, que é o valor do mês todinho, né? Então, eu fiz a escola com essa facilidade, né, maior de pagamento, justamente porque eu quero conseguir um grupo grande, eu quero conseguir um número de pessoas que possam ser ajudadas todas juntas, né, comigo. É isso. Disponha, Eliana querida, disponha. Esse encontro, essa aula aberta vai ficar gravada, vai ficar lá no YouTube. E eu vou colocar agora de novo o formulário lá no grupo. O grupo está fechado, porque a gente teve aquelas questões com o pessoal do jogo, né? Mas eu vou colocar agora o Google Forms, que é a ficha de inscrição, tá bom? Se você vem para a escola, preenche o formulário e eu vou entrar em contato com você para a gente finalizar a sua inscrição, tá bom? Gente, obrigada. Boa noite. Eu passei um pouquinho do horário. A ideia era ser até 21h30, mas é porque o conteúdo estava bem extenso. Mas eu agradeço muito. Deixo um beijo para vocês. Eu amo esse lugar aqui. Eu amo trocar, eu amo trazer as coisas que eu estudo, as coisas que eu faço. Eu amo partilhar isso com vocês. E se vocês gostam e sentem que isso é algo que pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhem, né? Eu vou deixar aqui o canal no YouTube. As aulas anteriores, para quem não estava, estão todas lá, abertas, tá bom? Então é isso. Uma boa noite, que vocês possam dormir bem e um beijo no coração de cada uma.
Tchau. Boa noite.